Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo. Começa agora mais um NapaCast. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Não sei por onde você chega, como eu sempre digo. Não sei se você está vendo pelo Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, YouTube, TikTok, Instagram. Não importa por onde. Espero que você curta o papo de hoje. É um papo que promete, sem enrolação, sempre com histórias que inspiram. Então a gente não só traz assuntos técnicos, assuntos que podem agregar na vida de vocês, mas acima de tudo, que possa inspirar vocês a serem seres humanos melhores. E hoje o papo promete, porque eu já estava ansioso desde o ano passado. Uma luta na agenda desse moço, mas conseguimos hoje. Salve de palmas para André Mantovani. Obrigado, Aê. obrigado. Obrigado. Tô muito contente de estar aqui, depois finalmente da gente tentar algumas vezes. E acho que tudo tem a hora certa, É isso. tudo tem um momento exato que o universo conspira. Tô muito feliz, Eu parabéns acredito pelo muito seu nisso. trabalho. Obrigado, André. Obrigado pela generosidade em vir. Eu acho que a gente sabe da agenda de todo mundo, quão difícil é. E eu sempre agradeço demais, porque é complicado, né? Porque às vezes a gente vê um podcast, enfim, ou uma entrevista em algum lugar e fala assim, mas será que tem repercussão? Será que tem público? E eu vou perder uma tarde, uma hora pra ir lá, enfim, tal. E isso me enche de orgulho, assim, sabe? De falar assim, putz, né? Mais um dia eu tô conseguindo ter uma aula da minha pós-graduação aqui no podcast. Mas o seu podcast é bombado, já ouvi falar muito Tá indo daqui. muito, tá. Uma amiga muito querida já veio, a Cacá Meia. Cacá, A fantástico. Isabela Camargo, maravilhosa. Isabela, fantástico. E as pessoas falam muito bem do seu Muito podcast. Eu tô contente de estar aqui mesmo, de bom, verdade. que bom. E eu muito curioso, porque em 3 anos, essa última semana nós completamos 3 anos, é a primeira vez que eu vou entrar nesse tema no Você podcast. nunca falou sobre Nunca astrologia falamos aqui? sobre astrologia, né? A gente já falou de tudo que você imaginar aqui, de Cacá Novelas, de comportamento, burnout, lene sensitiva, ufologia com Edson Boaventura, ufólogo do grupo dos 11 lá de Varginha. O que mais a gente falou? Terapia, putz, falamos de tanta coisa. E astrologia é algo que mexe muito comigo, assim, pessoal. Você Eu gosta? gosto, eu acredito. Você acredita? Eu Você olha acredito. seu horóscopo todo dia? Não todo dia, né? Porque aí existe uma falha do Edu, que o Edu é meio indisciplinado para coisas rotineiras. Geminiano, né? Geminiano, né? Rotina Então, com gêmeos não não combina. combina. Eu falo assim que a minha dificuldade para ver todo dia, mas eu sempre olho, eu acho que nos momentos de angústia, nos momentos de decisão, ou nos momentos de, e aí, o que será que tá rolando? Né? Ou conhece Você já fez seu mapa, então? Já leram seu mapa astral? André, é bem sacanagem o meu mapa astral. Por quê? Porque a gente não consegue descobrir o horário exato que eu nasci. Como não? Você não tem uma certidão de Eu nascimento? tenho, mas minha mãe falou que aquele horário que tá lá não é. Porque meu Como pai, assim? meu pai era meio nó cego. E aí no dia lá o cara falou, que horas que ele nasceu? Ah, põe aí, 10 horas. E a minha certidão tá tipo assim, 10 horas em ponto. Eu falei, mãe, eu não nasci 10 horas. Ela falou, eu acho que foi entre 8h30 e 9h30. Eu falei, mãe, eu não tenho horário. E aí, por esse horário, dá um ascendente em câncer, né? Eu não me recordo. Dá um ascendente em câncer, que te dá um pouco de afetividade, tira um pouco da racionalidade geminiana. Mas você sabe que a astrologia tem uma técnica, né? A astrologia, embora muita gente não saiba, é um estudo muito profundo e existem diversas técnicas. E assim como outras áreas de conhecimento da humanidade, os astrólogos vão se especializando, né? Então, tem astrólogo que se especializa em astrologia vocacional, tem astrólogo que se especializa em astrologia da saúde, tem astrólogo que se especializa em previsões e assim por diante. E tem uma face da astrologia que se chama astrologia retificação horária na astrologia, que eu pego, nesse caso como o seu, alguém que não sabe o horário que nasceu, ou não tem certeza do horário que nasceu. Existe um estudo que a gente faz, onde você vai me dar alguns acontecimentos da sua vida, morte de alguém, casamento, quando conhecer alguém importante, nascimento de filho, viagem para o exterior, coisas marcantes da sua vida. E através desse estudo, a gente chega ao horário exato que você nasceu. Que É demais muito legal, isso, né? Que demais isso. E aí, assim, a gente consegue fazer um mapa. Não é todo astrólogo que faz, porque é um estudo muito específico, mas existe sim astrólogos que se dedicam a isso. Quando a gente fala em astrologia, André, só por uma curiosidade, qual a lacuna entre
técnica, previsão, sei lá, Inspiração, inspiração, sensibilidade, intuição. intuição, mediunidade, sei lá, né? Ou técnica. Como que é? Até pra gente desmistificar um pouquinho pra quem ouve, entender como funciona. Porque a minha vida toda, eu me recordo de jornais físicos com as questões do signo. Eu sou do As interior, revistinhas as revistinhas de de horóscopo, né? Eu fui horóscopo. formado por essas revistinhas, Então, assim, formado no imaginário, de, né? de Quando eu era conhecer, pequeno, é. né? Então, as revistas, as rádios, né? Eu sou do interior, né? Então, as rádios normalmente começam no intervalo de cada música. Agora O signo. agora você. E você ficava naquela expectativa e tal. Então, assim, acho que a nossa cultura, eu acho que dificilmente alguém fala que não, eu nunca vi. Pode não acreditar, pode não seguir, pode não querer ler, mas falar que nunca passou pela vida, não. Então, como que funciona? É técnica. Olha, é uma excelente pergunta sua, porque a astrologia a gente considera que seja uma arte. Tá. Uma arte que dialoga com a filosofia, com a psicologia, com as artes de um modo geral, que dialoga com o comportamento e dialoga com muitos saberes. É uma técnica que você aprende, então você precisa aprender coisas para ser um astrólogo. Ninguém é astrólogo por intuição. Ninguém é astrólogo por vidência. Eu posso ter na minha vida uma competência mediúnica, posso ter uma competência espiritual, e junto com o aprender a astrologia, eu uso essa minha intuição, essa minha inspiração. Mas é um estudo. É uma arte que você se dedica a vida toda. Eu estudo astrologia há mais de 20 anos e eu ainda me vejo lendo livros de astrologia, eu Aprendendo. ainda me vejo aprendendo, eu ainda me vejo descobrindo. Porque quando a gente fala de astrologia, a gente está falando de um universo muito rico, que é o universo do ser humano, que está sempre em transição, que nós somos impermanentes, que está sempre em busca de respostas. Então, a astrologia, ela é uma técnica, podemos chamar assim, porque você precisa aprender a fazer cálculos, a fazer interpretações. Antigamente era muito mais difícil, porque hoje a gente tem a tecnologia que nos ajuda. Então, se eu quiser calcular um mapa de 2080, o computador, o software, a tecnologia vai me ajudar nisso. Se eu quiser fazer um mapa de 1940, eu consigo, porque isso em minutos. Então, hoje os softwares, eles têm essa possibilidade de nos ajudar. Antigamente, a gente está falando de 20 anos atrás, talvez um pouquinho mais, era tudo feito à mão. Então, aqueles cálculos, a gente tinha que olhar as efemérides, as tabelas, a gente tinha que fazer cálculo por cálculo. Então, existe sim uma técnica que hoje está muito mais leve, porque você não precisa desenhar os mapas e nem Uhum. calcular os graus, porque é um estudo matemático a princípio. E aí depois a gente tem que estudar para interpretar. E na interpretação entra tudo, entra sensibilidade, entra conhecimento, entra maturidade, Que legal. entra um olhar que é muito pessoal. Tanto que o seu mapa astral, ele pode ser visto por diversos astrólogos e cada um pode trazer um olhar diferente no sentido de percepção de algumas coisas. Porque é justamente isso, é o repertório de cada astrólogo. Uhum. E aí, quando você fala, por exemplo, da intuição ou dessa questão mais mediúnica e espiritual, eu penso na mesma coisa em outras profissões. Então, quando você pega um médico, por exemplo, que conhece, domina as técnicas, mas intuitivamente algo mostra para ele uma sensibilidade, indica para ele algum caminho que ele acaba descobrindo e que talvez pela técnica somente ele não conheceria. Então, eu acho que a sensibilidade ajuda muito. Que demais isso, porque eu fico imaginando, né? Desculpa a comparação, mas final de ano, né? Onde as pessoas querem saber tudo que vai acontecer no ano seguinte. A interpretação de astrólogos diferentes, quando você começa a observar você como profissional, você olha, ó, né? Eu imaginei isso para 2024 para esses signos. Aí o outro pensa outra coisa. É muito conflitante ou às vezes a linha é a mesma, só a interpretação que pode ser diferente? A astrologia ela tem muitas técnicas. Então, por exemplo, eu posso usar uma técnica específica para fazer uma previsão, que são a análise dos trânsitos.
Se um outro astrólogo for por esse caminho, nós vamos falar de coisas muito semelhantes, muito parecidas. Talvez mude a interpretação do modo como ele está vendo aquilo, mas a linha é a mesma. Agora, se você vai fazer uma técnica diferente, se você vai olhar por um outro prisma, pode dar, não diria uma divergência, mas uma complementação, porque talvez coisas que eu não percebi, você percebeu Uhum. com as suas técnicas e vice-versa. Agora, a astrologia, como tudo, tem se propagado na internet de uma forma muito estranha em alguns aspectos. Mas, de novo, não acho que é só uma coisa da astrologia. Eu acho que aí é a parte difícil da internet, que é essa terra meio que sem lei, Uhum. né? Que a gente sabe que não é tão assim, mas ainda assim a gente não tem aí como controlar muita coisa que se divulga. Então, assim, eu vejo alguns absurdos. TikTok, Instagram. Mas aí eu não vejo absurdo de astrólogos, eu vejo absurdo de gente que se aventura. Oportunistas ali. Oportunistas que querem viralizar, que querem falar de astrologia porque dá engajamento. Denúncia, denúncia. Eu tenho um amigo, É. você sabe esse amigo quem eu estou falando, que há uns 25 anos atrás ele falava assim: você acredita que eu que escrevo sobre os signos no Jornal da Cidade? Então, tenho boas E experiências aí com isso eu falei: também. como que você escreve? Ele falou, eu chegava lá e falava assim: hoje eu vou falar que a cor é essa, o número é esse, e eu escrevia. Mas com base em quê? Em nada. Então, Né? Mas isso há 25 anos atrás. Não, mas eu acho que é legal você tocar nesse assunto, porque assim, a astrologia ainda é vista com muito preconceito. Se por um lado a gente tem milhões de pessoas ao redor do mundo que acreditam, que gostam, que curtem, que estudam, a gente tem uma grande parcela que olha isso como uma pseudociência, como algo menor, coisa de gente alienada, burra. Então, isso acaba trazendo pra gente uma dificuldade de reconhecimento. Eu tenho batido muito nessa tecla. Ainda hoje, alguns veículos, eu não sei se fazem desta forma, porque eu também sou de uma época que já vi coisas acontecerem nesse sentido. De rádio, de jornal, Uhum. principalmente essa coisa do horóscopo diário, que dá trabalho para fazer. Então alguém pega um texto lá, faz e tá tudo certo. Mas eu tenho batido muito nessa tecla. Poxa, a gente também é profissional, no sentido de ter uma formação, de investir tempo, energia, são anos dedicados ao estudo. E aí você chega num veículo de comunicação, muitas vezes, tem o dinheiro para o produtor, tem o dinheiro para o apresentador, tem o dinheiro para o jornalista, tem o dinheiro, sei lá, para o repórter, mas não tem o dinheiro do astrólogo. E aí eles querem a nossa audiência, querem o nosso engajamento, mas muitas vezes não querem o reconhecimento, nos dar o reconhecimento, né? Entender como profissão, né? Entender como Isso. profissão, como qualquer A outra. gente tem, inclusive, órgãos hoje em dia que regulamenta a nossa profissão. Tem órgãos importantíssimos. Eu acho até que o Ministério do Trabalho reconhece a astrologia como profissão. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal de você falar, porque ainda assim, hoje, pela falta e a dificuldade do reconhecimento do astrólogo, a gente se depara Que com triste situações isso, né? aí. É muito ruim. Eu penso assim, né? Da mesma forma que nós temos para todas as profissões pessoas oportunistas, aventureiros, como você disse, e também na astrologia, é o medo do que as pessoas estão recebendo, Sim. né? Porque é esse cuidado que não existe, né, André? E aí vale uma ressalva, né? Para você que está ouvindo, né? Busque informações de fontes fidedignas, né? Às vezes cai alguma coisa lá, você usa aquilo como verdade absoluta e não é, né? E às vezes as pessoas estão mudando as suas vidas, estão querendo mudar hábitos em função de algo que não sabe nem quem escreveu ou quem fez, é. né? Eu falo sempre porque eu acredito, até que me provem o contrário, eu trouxe o ufólogo e ele falou assim: eu acredito, é óbvio que não é possível que só tenha gente na Terra. Deve ter mais gente aí. Você Deve já ser viu? Não vi. Deve ser bem grande a Né? população, Você né? sabe se tinha o ET de Varginha, tinha o ET Bilu? Eu não sei se tinha, mas se alguém viu, eu acredito, né? Quando a Lene veio aqui, a Lene fez algumas previsões na época pra mim, e eu fiquei meio assim, falei, caramba, isso é, não é, não é? E aí veio a sucessão de coisas na sequência que eu falei, não é possível. Será que eu tava predisposto a ouvir? Será que daí conspira, né, a lei da atração, e aí eu executo aquilo e realmente acontece? Mas você fala, não As é duas coisas, né? não é possível, né? Até eu brinquei, ontem a gente tava falando disso, porque no final do ano ela virou e falou assim, a Vitube vai engravidar, vai ser um menino, Eliezer Júnior.
Isso gozando. Aí a Vitube engravida, ontem foi a revelação, é menino. Eu falei, se chamar Eliezer Júnior, eu vou falar, não é possível. Aí você começa a entender, né? Você começa a Claro. falar, cara, até onde vai, É né? porque, de uma maneira geral, quem trabalha com essa sensibilidade, então, videntes, astrólogos, tarólogos, tem uma questão muito individual eh, da sensibilidade, da intuição, mas também são antenas muito mais conectadas com o inconsciente coletivo. Então, essas pessoas têm uma sensibilidade maior para captar. Isso não diminui, não estou dizendo que é a ciência explicando, não. Mas é porque a gente fica conectado com o inconsciente coletivo. É mágico isso, É né? muito mágico. Eu E que acho bom que fantástico a isso, gente tem cara. essas Eu pessoas acho fantástico que isso. nos dão chaves Ah, para encontrar um caminho. A astrologia, ela é um campo que se relaciona com tudo que você possa imaginar. não há preconceito. Não há preconceito. Se a gente quiser analisar a astrologia para saber da nossa personalidade, a gente consegue. Se a gente quiser olhar para a astrologia de uma maneira kármica, querendo entender o que a gente traz de outras vidas, quais são os padrões que a gente precisa quebrar, a astrologia consegue. Se a gente quiser fazer uma consulta para a astrologia, para uma orientação vocacional, isso acontece muito em dois momentos da vida. Na adolescência para a juventude, quando você vai escolher um curso, mas também depois dos 40, é muito comum você ver pessoas querendo mudar de profissão. Porque aí é um outro momento de Se vida, reinventar, né? se reinventar. Isso a astrologia também explica. Que demais. Porque perto dos 40 anos a gente passa por trânsitos muito importantes, que pede uma ressignificação e pede uma conexão maior com a tua alma. Então a gente entende que até os 40 anos você vive uma vida social, voltada para fora. Então, são as conquistas materiais, são as conquistas do trabalho, da profissão, o que a sociedade espera de mim. Eu vou respondendo a tudo isso. A partir dos 40, a gente começa a entender. Peraí, e onde está a minha alma? Como é que eu faço para ouvir meu espírito? Aí você começa a entender que muitas vezes você está numa profissão que atendeu a uma demanda material, profissional, que você tem até algum talento para aquilo, mas que não é o chamado da sua alma. Aí você entende que aquele casamento que você escolheu não está fazendo mais sentido, que aquela cidade que você mora muitas vezes não tem nada a ver com você. E aí a revolução acontece. O Jung, Os 40 daqui a um mês. prepare-se. Prepare-se. Eu digo que pra mim foi Foi um divisor de águas? total. Começou com 39 anos, eu nunca me esqueço. Quando eu Eu acho que já começou com 39 também. então, porque eu sempre gostei de aniversário, sempre gostei de comemorar aniversário. Quando eu fiz 39 anos, alguma coisa mudou pra mim. E não era medo da idade, da velhice, não, mas alguma coisa mudou. Eu senti que foi uma coisa muito de introspecção. E aí foi um processo que durou até os meus 42, de ressignificação. E a astrologia fala justamente disso. Algumas pessoas vão sentir isso de uma forma mais intensa, outras pessoas menos. Tem pessoas que estão mais conectadas com a sua alma desde cedo, então fazem escolhas mais apropriadas, mas geralmente as mudanças acontecem a partir dos 40 anos. Então, aquela história de que a vida começa aos 40, ela é super real para astrologia. É metade da vida pra mim. Metade da vida. E o Jung vai dizer o seguinte, que é a metanoia, né? A gente sabe que não tem uma data específica para isso. Ele fala de uma idade aproximada entre os 40 e os 50 anos de idade, onde você chega no meio da vida. E aí você fala assim, bom, metade do jogo já foi. O que eu quero fazer com essa outra metade? É quando o ser humano começa a ter mais consciência da finitude, que ele está caminhando para a morte física, por mais que ele acredite em vidas eternas, eu acredito, né, na eternidade da nossa alma, acredito em energia, acredito em outras dimensões, mas mesmo assim você começa a caminhar para o inverno da sua vida. Então as coisas vão deixando de As fazer escolhas sentido. mudam. As escolhas mudam, você percebe que muitas pontas soltas deixadas pelo caminho retornam para você olhar. É muito comum você ver as pessoas aos 40 anos voltarem a ser adolescentes. Pode reparar. Tem Acho que eu gente. tô assim, não, mentira. Depois de um divórcio. Então, Pois é. Não, e geminiano tem
uma dificuldade, né, para amadurecer. Muito. Tem uma questão de Gêmeos, porque vocês são regidos por Mercúrio. Mercúrio é o deus jovem, ele é o viajante, ele é o comunicador entre os mundos, o mensageiro dos deuses. Então, para Gêmeos, tem uma dificuldade de entender que o tempo passou, que eu preciso amadurecer. Gêmeos é um signo que, se deixar, vive a síndrome do Peter Pan. Ele quer ser eternamente jovem. Por isso que os geminianos não aparentam a idade que têm, né? Então, acho que você já deve ter ouvido. Nossa, você vai fazer 40, não Quase parece. 80. Ah, André, uma pequena pausa, mas não pelo podcast. Tá bom. Porque eu esqueci, eu tenho que te dar presente, cara. Ah, e que é no delícia. começo do podcast eu Pois é. pulei, cara. cadê? Eu trouxe um chocolate pra Ah, você. aí sim, hein? Tem trufa, tem pão Precisa de abrir mel. aqui? Não precisa, Não não. precisa, É posso maravilhoso. abrir em Você casa? vai viciar nesse chocolate. Obrigado. Vem lá de Bragança, mas tá entregando pro Brasil todo. Tá. E aliás, tem cupom do NapaCast aí na tela, hein? Compra aí, entrega na sua casa com cupom do NapaCast de desconto. Chocolate Nicolate, um beijo pra todo mundo. E um presente aleatório, que eu falo pra todo mundo que é aleatório, mas a gente tem um grande apoiador. Ele faz trabalho com gramado sintético. Tá bom. Então ele fez campo de futebol do Botafogo, faz campos pelo Brasil todo, quadros de beach tênis, campos do Ronaldo Academy, enfim tal. E aí ele te mandou, não um campo de futebol, Ah, poxa, eu ia falar. mas ele te mandou um tapete de grama artificial, um capacho. que bacana. Um verde e um vermelho. O vermelho. O vermelho afasta a Os dois. inveja. Ah, é? É. E aqui alguns mimos, inclusive acho que ele mandou uma cachaça. Eita. Porque eles estão apoiando uma cachaça muito tradicional no Brasil, que é lá de Bragança, chamada Busca Vida, Tá. que é uma cachaça de mel, mas mandou uma cachaça. Olha só, tá vendo? Dizem que Bragança é um lugar muito bonito. Eu não conheço. Acho que eu fui uma vez só, há muito É tempo maravilhoso, atrás. é maravilhoso. Mas eu tenho amigos que moram lá, É. que falam muito bem. Vou por aqui, todos presentes. Obrigado. E o último, só pra você lembrar desse Nossa. narigudinho que vos fala, do Me NapaCast. chame mais vezes, então. Que é tão bom, a gente vai num podcast e ganha presente. Ganha presente e um copo pra você lembrar Dá do pra Napa. deixar aqui? Ó? Não precisa nada, Não? tá tranquilo, Que tá chique, tranquilo. ó. Tá tranquilo. Obrigado. Imagina. Esse aqui eu vou deixar aqui. Imagina. André, E eu trouxe um presente pra você. eu fiquei sabendo Tá do vendo? livro Olha aí. agora. Enquanto a felicidade não vem. Esse é meu novo livro, que está sendo publicado essa semana, inclusive nesta quarta-feira, Bruninho, pega aqui pra mim, por dia favor. 15, a partir das 19 horas, lá na Livraria Martins Fontes, em São Paulo, da Paulista. A gente está fazendo a noite de autógrafos, espero que dê para você ir, legal. que você esteja lá. Esse livro é um divisor de águas na minha vida, inclusive falando sobre essa coisa de divisor de águas, né? Uhum. Esse livro é resultado, inclusive, de uma crise muito pessoal, no sentido de que eu sempre questionei a felicidade, desde pequeno foi uma busca. Acho que foi essa pergunta, né? O que é a felicidade, que acabou me levando a estudar astrologia, tarô, pelas minhas inquietações de quando eu era pequeno, da adolescência, e depois isso foi amadurecendo na vida adulta. E quando chegou a oportunidade de eu escrever esse livro, eu achava que eu sabia tudo sobre felicidade, que eu estava pronto, que eu sentava, vou escrever, em 2 meses eu entrego para a editora. E aí eu entendi que não, que todo o meu conceito sobre felicidade precisava ser revisto. A começar pela minha própria vida. Que vida que eu estava levando, as coisas que eu estava fazendo, que caminhos eu estava trilhando. Então esse livro foi uma baita jornada para mim, de ressignificação pessoal, de ressignificar o que era a felicidade, de pensar numa vida de inspiração, de propósito, de conexão com a alma, de uma vida com tempo, que esse tempo que a gente vive hoje é um tempo que nos engole e a gente não está a favor do tempo, pelo contrário, a gente fica fazendo coisas para que o tempo fique... Uhum. A gente corre contra o tempo e acha que o tempo corre contra nós, né? Então, o livro me trouxe muitas reflexões. Primeiro que é um desafio falar de um tema que é uma curiosidade desde que o ser humano é ser humano, desde que o mundo é mundo, e que já foi dito tanto sobre, em tantas áreas, mas eu entendi que valia a pena um registro a partir do meu olhar. Desse olhar que não está se desenvolvendo só com astrologia. Sou uma pessoa muito curiosa, sou uma pessoa muito desassossegada, sempre tive um interesse muito grande pela psicologia, pela filosofia e pela espiritualidade. E acho que as coisas podem conversar.
Perfeito. né? Eu não preciso negar a Com, ciência nem a com prefácio da espiritualidade. monja ainda. Então, e aí foi outra alegria, Que demais isso. porque a monja escreveu o prefácio do livro, e só o prefácio dela, para mim, quando chegou, foi um bálsamo, assim, de eu entender, nossa, eu tô no caminho certo. E aí me aproximei bastante da monja e me surpreendi ainda mais, quer dizer, todas as minhas percepções que eu tinha sobre ela são reais, Uhum. né? A monja é uma pessoa de verdade, a filosofia que ela prega é o que ela vive, e conversou bem com a proposta do livro. Então, esse livro, ele chega também como um novo momento do meu trabalho, porque as pessoas me veem só como astrólogo, né? Então, acho que agora as pessoas vão poder olhar também para o André, que fala de autoconhecimento, de espiritualidade, que sempre falei. É que, na verdade, ficava meio como um pano de fundo da Não astrologia. era o foco. Não era o foco. E é um tema E, maravilhoso, né, André? Até puxando um sim, gancho para você, né? E acredito que você já tenha visto isso, mas não sei se as pessoas que estão nos ouvindo sabem. Mas grandes players do mercado hoje já tem departamento de felicidade na empresa, né? Você pega, se eu não me engano, a não sei que eu esteja falando uma grande besteira, mas Heineken, Nestlé. Então você fala, tem um diretor de felicidade, gerente de felicidade, para entender o quanto a felicidade também agrega no mundo corporativo, sim. quanto, né, ter um funcionário hoje com sua felicidade plena contribui na produtividade dos negócios. E então, assim, as empresas estão falando de felicidade, as pessoas falam de autoconhecimento, e aí quando você traz isso, eu acho que é uma baita de um baita de um tema, uma baita de uma ferramenta É. para que essas pessoas se E permitam, você né? sabe que quando eu escrevi o livro, eu achei que o livro se bastaria por si só, mas eu estou entendendo que é um tema tão amplo. E conforme eu tenho ido aos lugares divulgar o livro, aos podcasts, programas de TV e rádio, eu estou entendendo que é um tema que as pessoas se interessam, gostam e precisam compreender. Porque eu falo de uma felicidade real, né? E eu trago muita reflexão, porque o livro ele não é um livro de autoajuda no sentido de respostas. Uhum. 5 passos para você ser Feliz, feliz, não dá. né? Não Se dá. fosse fácil assim, né? Poxa, queria, Pô, né? queria, né? Mas não existe, não tem como. Eu acho que esse livro ele provoca uma grande reflexão. A começar pelo título, Enquanto a Felicidade Não Vem. Poxa, né? Isso já me faz pensar, será que eu estou à espera dessa felicidade? O que eu faço esperando essa felicidade? Então, o livro ele traz uma reflexão muito interessante para a gente até compreender que nos últimos tempos a gente tem mitificado a felicidade. Então, a felicidade está muito voltada ao ter, aos likes, aos compartilhamentos, ao sucesso que eu faço em conquistar coisas. Então, quanto mais eu produzo, quanto mais eu realizo, quanto mais eu multiplico a minha vida material. E a gente não está falando mal de dinheiro, sempre falo sobre isso, né? Não é demonizar o dinheiro e nem a prosperidade, pelo Sim, sim. contrário. O mundo precisa de prosperidade, nós nascemos para ser dignos dessa prosperidade e da felicidade também. Mas o que eu proponho no livro é dá para ser mais feliz, sem estar vinculado ao ter. Eu vejo muitas vezes pessoas de mau humor porque não conseguiu pagar a conta. Ok, é um problema, é uma dificuldade. Mas e o ser? Onde é que está? O André é feliz? Eu sou feliz no momento em que eu entendo que a felicidade é o caminho e não a chegada. Durante muito tempo, eu entendia como uma chegada. Quando eu realizar tal coisa. É um propósito? Sim, É um propósito de vida? sim. Ser feliz? Ser feliz eu acho que é uma escolha, no sentido em que eu começo a entender melhor a minha vida, a entender melhor os meus conflitos, a buscar o meu autoconhecimento. Eu acho que ser feliz é um propósito, sim, mas esse propósito precisa ser recheado de outros propósitos. Porque o que constitui a minha felicidade não é uma única coisa. Sabe que escrevendo esse livro eu descobri alguns dados interessantes. Por exemplo, há um estudo que mostra que as pessoas que ganham na loteria, por exemplo, depois de 3 a 4 meses, a tendência é que elas entrem em depressão. Pessoas no leito de morte nunca se lamentam do que não tiveram, sim do que não foram, ou do que não fizeram, ou do que não sentiram. Pesado isso. Então, nesse sentido, eu acho que a felicidade é um propósito
enquanto você buscar uma vida de mais plenitude, de mais tranquilidade, de mais sabedoria. Eu acho que a gente romantiza muito a felicidade também. Então, quando você fala assim, o André é feliz, sou. Mesmo quando eu tenho mau humor, mesmo quando tem dia que eu não tô 100% animado, quando as coisas não dão tão certo como eu imaginava. Então, eu acho que a perspectiva muda. Você muda a maneira de olhar para as coisas. Por exemplo, as pessoas falam de propósito, né, Edu? E aí romantizam também. Total. Então o propósito é eu vir aqui, fazer o podcast e vai ser tudo lindo. Não, mas pra você chegar aqui, tem o trânsito, tem o outro, tem o menino da técnica que pode atrasar, que pode não apertar o botão certo. Tem tantas variáveis envolvendo seu propósito. Então, estar conectado com o seu propósito bom, eu faço o que eu amo, eu realizo o que eu amo, mas eu sei que não vai ser também esse óculos cor-de-rosa de que não vai ter Não problema. pode ser. E nunca pode Nem ser. dá, né? Aliás, galera, acho que a gente falou isso em algum podcast. Quem quiser entender um pouquinho de propósito, joga no Google Ikigai, né? Ikigai, que constrói o seu propósito, assim, o que você faz muito bem feito, o que você faz para a sociedade, o que você deixa para o mundo, o que você poderia ser remunerado por fazer, enfim, tal. Eu acho que é bem legal. André, Às vezes, deixa Não, eu claro, te claro. interromper um pouquinho. Às vezes as pessoas acham que o propósito é se tornar uma pessoa, um monge iluminado, ou fazer algo como, sei lá, de repente, largar tudo e trabalhar na Cruz Vermelha, ou de repente descobrir um dom e virar um Chico Xavier, um Dalai Lama, um Gandhi. E isso também pode ser uma baita furada, porque o propósito é aquilo que está muito próximo da gente. É algo que já está no nosso radar. Pode ser virar um voluntário da Cruz Vermelha, pode ser uma pessoa com propósitos espirituais elevados, sim, ninguém está falando que não pode. Mas às vezes o propósito é você cuidar bem da sua família, é você fazer bem aquilo que você nasceu para fazer. Então, eu gosto muito de um pensamento oriental que diz assim: a laranjeira nasce para dar laranja, a macieira nasce para dar maçã. Não queira ser outros, né? Se você nasceu para dar maçã, você não vai dar laranja nunca. Então eu vejo muita gente sofrendo com essa questão do propósito, né? Então o fruto nunca cai longe do pé. Legal isso que você falou, porque até para que as pessoas entendam até onde vai esse pensar e o quanto se conversa, Sim, né, com tudo. Só pra gente fechar esse tema felicidade, que eu queria só te provocar para isso, sim. eu li esses dias algo falando assim, as pessoas têm uma mania de dizer que, eu faço meu esposo, a minha esposa feliz, eu faço meu filho feliz, enfim. E aí eu vi alguém falando assim, a felicidade é intrínseca. Então quer dizer que ela tá dentro de nós, mas ninguém tem capacidade de fazer o outro feliz. Eu posso me auto-buscar ferramentas para que eu busque essa minha felicidade. Mas dizer que um terceiro te faz feliz é um grande erro. Você concorda com isso? Eu não concordo em que medida. Eu até tive uma discussão recente positiva, tá lá no meu canal do YouTube, inclusive André Mantovani TV. Tem um episódio especial falando sobre felicidade, que dá pra ser feliz sozinho? E não dá pra ser feliz sozinho. O ser humano nasceu para se relacionar. Até as pessoas que optam pela solidão ou optam por um caminho sem relacionamento, ainda assim, em algum momento, ela vai precisar dividir coisas, né? Então, nesse episódio, eu tive lá o Lucas e o Alê, que são dois influencers e contadores de história, e eles têm aquele canal na internet, o Ter a Pia, que o pessoal vai lá lavar louça e contar. E eles lançaram um livro chamado A História do Outro Muda a Gente. Então a discussão era essa. Então não, eu não acredito que a gente seja feliz sozinho. Acho que a gente pode constituir uma vida solitária de harmonia, de equilíbrio. Acho que você pode, sim, em alguns momentos, contar apenas com você, e é assim mesmo, que quando você apaga a luz e vai deitar, é você com a sua consciência. Mas acho que quando você compartilha essa felicidade, fica melhor. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de felicidade, não tem como falar de propósito. Se você fala de propósito, não tem como falar em viver em sociedade. E aí, o outro está na nossa vida. Então, quando eu trago para o mundo
o meu melhor e o meu propósito, eu tô servindo o mundo de alguma maneira. E aí eu vou trazer o Jung para nossa conversa de novo, porque é óbvio que dentro da psicologia é o Jung que eu estudo e que eu me dedico a conhecer. Ele fala: quem não nasce para servir, não serve para viver. E eu acho isso muito bonito, porque se você não pode mudar o mundo como um todo, mas pequenas ações, mudar o seu mundo diário, cotidiano, das suas relações próximas, você já está fazendo um baita serviço, né? Então, de novo, não dá para ser feliz sozinho. Eu acho que a gente precisa do outro, sim. Em algum momento ou em algumas circunstâncias, o outro faz parte, é importante. Quando na África, eu li esses dias uma coisa muito bonita, que em algumas tribos não existe a palavra eu amo, a frase eu amo você. Você sabia disso? Não, Existe o eu vejo você. eu vejo. E isso é muito forte, é muito profundo. Porque eu ver você, eu olhar para você, é eu te amar como um todo. Que sensacional isso. Então, o olhar do outro também dita muito do que eu sinto, do que eu penso. A gente fala muito dos haters, do olhar negativo. Mas quando alguém te olha com amor, isso te transforma. Quando alguém te olha com verdade, isso te transforma. Quando uma conexão acontece através do olhar do outro, é alquímico, Eu acho é sensacional. mágico. Eu acredito demais Então o nisso. outro traz felicidade pra gente também, não é? E das maneiras mais simplistas, né? Sim, Não é? Isso é exato. incrível. Porque existem conexões que estão além da palavra, que estão além do gesto e que está no sentir, né? Então, o outro também pode nos trazer esse aconchego, nos trazer essa felicidade, esse quentinho no coração. Que demais. André, não brinca comigo assim, é que você vai para um lado, eu vou Ah, pro não, outro. tudo bem. Eu adoro jogar um monte de E coisa. eu adoro conversar, então Então tá pronto. ótimo. Você falando de algumas coisas para buscar a sua inspiração para escrever sobre felicidade, quando você fala, eu parei para ressignificar, para me olhar, enfim, para buscar respostas, enfim, tal. Quando você traz a astrologia para a busca dessas respostas, o André faz uma autoanálise ou você busca colegas astrólogos para olhar pelo André? As duas coisas. E você se assusta às vezes com o que você vê para você mesmo? Eu sei que é de verdade, então eu tenho medo. Porque deve ser interessante Não, isso, por né? exemplo, quando uma regrinha que existe já na minha vida pessoal. Quando é algo que envolve trabalho, uma decisão muito importante, eu gosto, sim, de entender aquele céu do momento, os processos, porque a astrologia fala muito de ciclos, de processos. Então, muitas vezes o que não está favorecido agora pode se favorecer lá na frente. Então, às vezes, você pode ter um não temporário. Então, a astrologia não é determinista. O que interessa para a astrologia, Edu, é você sair transformado de uma situação. Então, da mesma forma que hoje eu vou sair daqui tocado, transformado pelo nosso papo, a astrologia quer saber como é que você sai das experiências. E é mais ou menos essa o que a gente acredita. Então, a gente olha para o céu não só para determinar, eu acho que isso é o que menos importa. É mais para te orientar. Os astros indicam, mas a gente é que toma a decisão. Porque eu posso olhar, por exemplo, para a astrologia e falar assim: olha, Edu, eu tô vendo que para você tomar essa decisão agora vai ser um pouco mais difícil. Se você esperar 2, 3 meses ou o ano que vem, pode ser melhor para você. Se você tem o tempo e a sabedoria de esperar, ok, mas às vezes não dá. Então você já sabe que você vai para uma batalha que você vai ter desafios, talvez até diferentes do que você estava imaginando. Então, a astrologia, ela vai te indicar caminhos, apontar influências, e quando eu estou em momentos de muitas decisões, eu busco orientação. E busco orientação de uma grande mestra também, que foi quem me ensinou astrologia, e eu acho que é uma pessoa que, junto com a psicanálise, porque assim, as pessoas acham que por a gente acreditar em astrologia e gostar da astrologia e se dedicar à astrologia, a gente fecha os olhos para outras coisas. E eu sempre fiz análise, desde muito cedo. Amo fazer terapia. Perfeito. Acho que é um dos melhores caminhos para a gente se entender. A terapia foi divisora de águas para mim, assim como a astrologia também foi e é. Uhum. E como eu disse, a astrologia é uma arte que conversa com muitos saberes.
Não, isso aí, eu acho mágico, cara. Eu viajo demais nisso, Ó, assim. tanto, Edu, que eu já tinha uma formação acadêmica e há 4 anos e meio atrás eu decidi encarar uma faculdade de psicologia. Coragem, né? Agora, Coragem, né? hoje eu posso dizer Coragem. que sim, Coragem. porque eu já estava com a minha vida profissional estabilizada, eu já tinha muita coisa legal, eu já tinha feito faculdade, especialização, já tinha 2 especializações, já tinha mestrado, e essa coisa da psicologia ainda faltava. Eu falava, eu preciso ir lá ouvir a ciência, porque eu quero ver até que ponto dá esse diálogo e até que ponto as coisas convergem. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu acho que a ciência tem coisas incríveis que podem ser agregadas com a astrologia, sim. Não, e dentro do cenário que a gente vive hoje, né? Nesse turbilhão de pessoas prometendo tudo nas redes sociais, né? Esse turbilhão de saúde mental que a gente está vivendo, trazer a psicologia também como uma linha para contribuir, deixa ainda mais a questão da idoneidade, da Sim. certeza. E eu acho, Precisa e disso, eu né? acho, porque as pessoas às vezes me perguntam, né? Você tá falando agora, me caiu essa ficha agora. Eu acho que tem uma busca minha inconsciente de validar a astrologia e o tarô no mundo. E eu acho que isso faz parte da minha missão, da minha história. Então eu também acredito que uma formação acadêmica me dê um lugar de fala diferente de alguém que de repente tenha aprendido astrologia de um jeito mais simples ou que tenha só essa formação. Porque infelizmente a nossa sociedade é feita de rótulos. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que um astrólogo que não tenha faculdade. Não é isso. Mas eu acho que abre caminhos, por exemplo. Eu fui o primeiro astrólogo a ser convidado pela Bienal do Livro de São Paulo e do Rio para falar dentro de um roteiro de uma programação oficial. O que acontecia na Bienal? Tinha o roteiro oficial das palestras, das conferências, e no paralelo, nos estandes, aconteciam as coisas referentes a tarô, Pontual. astrologia e outros assuntos. Em 2022, foi 2022, a Bienal de São Paulo, na sua programação oficial, pela primeira vez, coloca um astrólogo para falar de astrologia e tarô. Então, e hoje eu entendo que isso só foi possível por conta da minha formação acadêmica. Porque dá um peso. E eu acho, né, André, eu acho que essa sua busca também mostra a sua preocupação com o outro, né? Então, assim, a psicologia, seja clínica, organizacional, né, ou mostrar como o ser humano pensa, entende, e E aí até, não, e até para não ficar naquela discussão simples e rasa, do tipo assim, eu não acredito em psicologia. Porque também tem isso, tem. né? Do Eu mesmo não preciso de jeito. terapia, eu não faço, Não, tem e do tudo isso. mesmo jeito que tem gente que fala que a astrologia é um saber que não tem fundamento, do outro lado, eu já ouvi muitos espiritualistas, coaches, e muita gente que veste essa camisa e a bandeira da espiritualidade, do autoconhecimento, fala assim: não, terapia não serve para nada, vamos dar saltos quânticos. Então, eu também quis buscar o conhecimento da psicologia, até para eu entender assim, bom, como astrólogo, o que me interessa da psicologia? Me interessa isso, isso e aquilo, entendeu? Freud explica. Freud explica muita coisa, inclusive. Não é? Muita. Eu preciso, eu vou pôr umas perguntinhas da Loida, Tá bom. porque ela falou, pergunta que eu vou ficar feliz com isso. Porque tem muita gente falando do tal do Mercúrio retrógrado. O que é isso, André? Você nunca ouviu? Eu não. Acontece o seguinte: tem os planetas que fazem seus movimentos no céu. Mercúrio é um desses planetas, inclusive o regente de Gêmeos e de Virgem. E os planetas geralmente entram em movimento retrógrado. Eles dão uma caminhada para trás. Eu tô falando de um jeito bem simples, né? Como se ele estivesse indo, caminhando, caminhando. E no Mercúrio retrógrado ele dá uma estacionada, ele volta alguns graus. Isso tem um impacto muito grande na nossa vida, principalmente Mercúrio, porque Mercúrio é como a gente pensa. Mercúrio vai reger não só o nosso pensamento, nosso raciocínio, mas também as nossas trocas, a tecnologia, os e-mails, as cartas, os documentos, as negociações. Tudo isso é assunto de Mercúrio. Então, Mercúrio fica retrógrado aproximadamente 4 vezes ao ano.
E quando ele retrograda, ele vai ficar aproximadamente 30 dias nesse movimento. Então é aquele momento em que a gente manda e-mail, o e-mail não vai. Você assina um contrato, esquece de ler aquelas linhas pequenininhas. É quando você precisa rever negociação, rever relacionamentos. É quando a nossa comunicação fica truncada com ruídos. Então são fases chatinhas, porque Mercúrio está diretamente ligado ao nosso cotidiano. E aí as pessoas acham que é uma fase de azar, mas na verdade não é. É um momento de revisão. Falando em azar, tem signo bom ou signo ruim? Não, não tem. Que eu prefiro. Eu não vou me relacionar com o signo desse jeito. Não quer dizer que ele é ruim. Eu só não quero ele na minha vida. Tem isso. Tem isso, Tem isso. mas para astrologia isso tem uma explicação, porque você tem todo um mapa vibrando na sua vida. Você não tem só seu signo. Você tem os 12 signos do zodíaco que fazem parte do teu mapa astral. E cada signo rege um assunto da sua história, da sua vida. Então, dependendo dos posicionamentos que você tem dentro desse mapa, que podem ser de tensão, isso de alguma maneira traz dificuldade para você se relacionar com alguns signos. Então, não é que tem signo bom e ruim, mas podem ter signos que a gente tenha mais dificuldade para lidar por conta do nosso próprio mapa astral. É muito legal, porque quando você tá conversando com qualquer pessoa, do nada você fala, que signo que você é? É. Como se entendesse, né? Ah, tá. Não, mas no fundo, eu acho que todo mundo entende um pouquinho, Não é? pelo menos uma Uma palavrinha-chave. Sabe que geminiano é comunicativo, Ah, fofoqueiro. Né, eu conheço alguém que fala assim, você acorda triste, fica alegre, chora, acorda triste de novo, aí chora. Você tem Você todas as emoções no sente mesmo assim? dia. Eu não, Não? não. Que bom. Eu me sinto emocionado. eu e meu filho somos um dia de diferença. Tá. Um dia, né? Ele entrou em trabalho de parto no dia do meu aniversário e nasceu no dia seguinte. E a gente é muito parecido e tal, mas tem algumas coisas que ele fala assim, cara, não é do meu signo isso, não. Porque ele faz algumas coisas que é muito legal. Eu falo, cara, eu não falo. Então, É muito legal. você vê que E é o mesmo bacana. signo, né? É, porque não é só o nosso signo que nos define. Aliás, o nosso signo solar é uma conquista que a gente precisa ter durante a vida. Então, se você nasce nessa configuração de gêmeos, você nasce para se desenvolver dentro dessas características geminianas. Não significa que você já seja. Então, é um vir a ser. O Sol, o signo solar, é uma promessa. Agora, a gente tem o nosso ascendente, que muda toda a dinâmica. A gente tem fundo do céu, meio do céu. A gente tem 10 planetas conversando dentro desse mapa. Então, são muitos detalhes que vão criando a sua individualidade. A gente tem essa astrologia geral, que coloca todo mundo no mesmo balaio. Então, todo geminiano é assim, mas isso é uma astrologia mais geral, de entretenimento. Porém, a gente tem um mapa e a astrologia busca a individualidade do ser. Para a astrologia, o seu mapa é seu DNA, não existe ninguém igual a você no mundo. Então, mesmo pessoas que nascem no mesmo dia vão ter características no mapa que são diferentes. Que signo que você é, André? Virgem. Você é feliz com o seu signo? Eu sou, mas eu É. tenho um sonho. Ah, tá. Tenho um sonho. Eu falo isso para onde eu vou. Eu adoraria ser um leonino com ascendente em Libra ou Libra com ascendente em Leão. Até por conta do trabalho que eu faço, eu acho que me facilitaria muito a vida. Mas tem um aspecto do meu mapa que eu adoro, que é meu ascendente em Libra, que me dá facilidade nas relações, que Virgem é um signo mais duro. Eu acho que o que eu não gosto do meu signo é que a gente pega muito pesado com a gente mesmo. Virgem, todo mundo fala, é o signo chato da organização. Vocês não sabem o que é ser o virginiano. Porque essa chatice se volta contra a gente, né? Tem dias que eu peço assim pro meu eu, me faça ser mais leve, né? Que eu não preste tanta atenção em detalhes, que eu não perca meu tempo em detalhes desnecessários. E Virgem busca uma perfeição que não existe. Então, se você me perguntar hoje, meu livro tá saindo agora. Se você me perguntar assim, se mudaria alguma coisa nesse livro? Mudaria. Claro que eu mudaria. Óbvio, eu teria feito tal coisa assim. E isso, Uma autocrítica absurda. autocrítica absurda, entendeu? Então, Isso é chato pra você. isso é muito ruim. Agora, eu acho que quando você entende essa perspectiva, você começa meio que a aproveitar o que há de melhor. Bom, então, essa minha criticidade me ajuda a olhar coisas que ninguém olha. Se eu for uma pessoa observadora, eu vou pegar situações, respostas, caminhos que ninguém está olhando, ninguém está pegando. Então, o meu senso de praticidade, de objetividade,
Mas é óbvio que eu adoraria ser um leonino descompromissado, no sentido de tanta crítica e de ser assim. Eu acho que o leão, minha mestra que é astróloga, fala assim: é um inferno ser leonino, você não sabe o que você está pedindo. E claro que sei, né? Óbvio, porque leão tem uma questão muito difícil que é a insegurança. Todo mundo acha que leão é o dono da bola, que é o rei. De fato, era para ser. Mas a maioria dos leoninos são inseguros. Você vai ver muito leonino tímido, muito leonino aparecido por pura insegurança. Aquele leonino que rosna, 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 mas se você chegar perto é um gatinho medroso. Então, mas o que eu acho bonito em leão é porque leão nasce como um mensageiro da compaixão, da generosidade, e é também um signo que nasce para construir um eu, uma identidade única. Eu acho isso muito bonito. Para que quem nos ouve, né, a astrologia, o signo, né, e as previsões, as características, as personalidades não se tornem uma verdade absoluta. O leonino, ele pode ser um pouco mais inseguro em alguns momentos, mas ele pode Ser desenvolver a muito coragem. corajoso, é o signo da Ah, coragem. eu vou falar, eu amo meu signo, né? O geminiano é conhecido por ser comunicativo, mas tem um geminiano introvertido, tímido, ele pode se desenvolver também. Pode, porque assim, a gente vai falar de polaridades. Então, existe uma essência, uma natureza, por exemplo, em Gêmeos, que é a comunicação. Em Leão, que é a coragem, a criatividade. A polaridade disso muda. Então, sabe o lado negro da força, ou o lado luz da força? Cada um vai ter esse livre-arbítrio para se desenvolver. Então, da mesma forma que você vê geminiano muito comunicativo, muito falante, você vai ver geminianos com problema de gagueira, com problemas de... Obrigado. Você foi? Eu também fui, sabia? Até os 17. Sério? Não, a minha E gagueira... tímido. Não. Então. Mas aí, quando você entende o lado luz dessa força que tá com você, que é da comunicação, imagina, ninguém. Você deve ser um case pra Total. gagueira, não é? Absurdo. Eu também, quando eu penso que hoje eu tenho esse poder de comunicação, era impensável até os meus 4, 5 anos de idade, porque eu era extremamente gago, extremamente. Eu lembro de situações, e minha mãe conta também, mas eu lembro de situações de tentar, porque a gagueira é horrível, né? O pensamento tá Vai à lá na frente. frente e você não consegue, você trava. Então, por exemplo, isso é uma questão geminiana, né? Então, por exemplo, quando eu vou olhar meu mapa, eu sei que eu tenho Netuno na casa de Gêmeos e isso me traz dificuldade na comunicação dos primórdios, da infância. Então, a astrologia ela vai explicando muita coisa legal. Eu acho que a gente é carente de informação, né, André? Sim. Quando você começa a falar isso, eu falo, eu nunca imaginei isso. Como também não dá pra gente usar a astrologia pra julgar as pessoas. A gente brinca, né? Já falei assim, eu julgo pelo signo. Óbvio, eu sou astrólogo. Eu já crio um raio-x. Geminiano é instantâneo. Mas óbvio que na minha vida eu não me pauto por isso. E acho também que tem que ter um cuidado muito grande, que as pessoas falam assim, eu sou geminiano, eu falo mesmo. Eu sou virginiano, eu sou chato mesmo. Eu sou Libra, eu sou inseguro, eu não preciso escolher. Não, não é assim. A gente usa a astrologia como uma ferramenta para nossa melhora. Então, assim, você nasce dentro de uma configuração para buscar a excelência dessa configuração. Então, você vai ver muito geminiano que fala demais, e aí a fama de fofoqueiro. Aí você vai ver muito sagitariano que fala o que quer porque acha que é espontâneo, e no fim acaba sendo uma pessoa super sem noção e super que tem dificuldade nas relações, porque ninguém quer conviver com sem noção, né? Então, o ariano que é agressivo, que sai falando tudo o que quer. E aí as pessoas vão confundindo as Usando coisas. isso como muleta. Como muleta. E não é. Você tem que usar o ímpeto ariano para fazer as coisas acontecerem. Falar tudo o que quer não é sinceridade, é falta de educação. Então, falta filtro, falta bom senso e um entendimento maior da astrologia, que a astrologia não é essa astrologia que a gente assiste no TikTok, no Instagram, e nem de conteúdos que muitas vezes eu sou obrigado a fazer, porque eu tenho 1 minuto para falar do signo. Isso não é astrologia. Isso é parte de um caminho, mas não é astrologia em profundidade. A astrologia
a gente pode ir naquele ditado que tudo está escrito, ou seja, não dá pra gente mudar o destino, existe já algo pré-determinado para astrologia ou não? Eu costumo dizer o seguinte, que os deuses são arquitetos. E eles nos dão o desenho, o projeto, a planta de um vir a ser. Por isso existe o nosso mapa astral. Nosso mapa astral é uma ferramenta. Se você olhar, é um gráfico de como está o céu, de como aqueles planetas estão se movimentando. Então ali está um projeto de um vir a ser, um destino. Mas o como é com você. Então eu posso ter aqui um arquiteto me dar uma planta e falar assim, aqui tem uma casa de 3 quartos, 2 salas, uma cozinha e uma varanda. Se essa casa vai ser de vidro, de papelão, de tijolo, aí é comigo, Sensacional. entendeu? É Sensacional. você que escolhe como você quer fazer esse projeto. Eu acho que existe um destino no sentido mais espiritual, que a ciência nunca vai explicar. E eu acho que isso para mim faz muito sentido, porque são mais de 20 anos de consultório e eu atendo praticamente todos os dias nesses 20 anos. Então eu entendo que existe um projeto, sim, desenhado. E às vezes você vai bater cabeça, bater cabeça, bater cabeça, mas aquilo vai te encontrar. Então o como é com você. E por isso a necessidade do autoconhecimento. Nós teremos esse ano caminhando 1 hora de bate-papo com o André, já o tempo Nossa, voa aqui. passou rápido, hein? Só 2 pontos. A gente está entrando num ano de Olimpíadas, num ano de eleições municipais. Atletas, candidatos, políticos buscam a astrologia como ferramenta de planejamento para o atleta chegar nas Olimpíadas, para ver se, né, para entender o rendimento dele. O candidato, por sua vez, busca da astrologia, alguns buscam para entender se estão no caminho ou se devem corrigir alguma coisa na rota para continuar? Eu posso dizer que sim, eu nunca tive nenhuma experiência com atletas, mas já tive experiências com políticos, empresários, muitas áreas, assim, sabe? De profissão. Porque a astrologia ajuda muito nessa questão das escolhas, né? Do melhor momento, de como aproveitar esse momento, do que você pode evitar, do que você pode aproveitar. E a primeira coisa que eu acho legal quando você vai fazer um mapa para uma questão como essa, né, de uma política ou de uma profissão, é entender se a pessoa está conectada com aquilo. Por exemplo, há uns anos atrás, quando o Luciano Huck estava querendo, não sei se ele estava querendo, mas havia uma especulação de que ele poderia entrar para a política. Isso é recente, né? Sim, Não faz sim. tanto tempo assim. Quando eu fui olhar o mapa dele, porque tem isso também, né? A gente que vai para o meio de comunicação, muitas vezes as pessoas te convidam para você analisar situações, fazer perfis de celebridades e tal. O mapa do Luciano Huck mostra alguém que pode fazer muito mais pela humanidade no lugar que ele está do que como político. Ele pode escolher para política, óbvio, né? Um cara que tem prestígio, um cara que tem condições financeiras, é uma pessoa que chegou num nível, num status que é inegável. Você pode não concordar com ele, não gostar dele, mas você tem que entender que é um cara de sucesso. Mas o mapa dele não se verte para política. Se ele for para política, ele não vai fazer 1/3 do que ele faz como apresentador, uma pessoa do entretenimento, um empresário do entretenimento. Que demais. Então, a astrologia nos ajuda a entender se a gente está no caminho adequado, se a gente está no melhor destino. Então, por exemplo, você pega muitos políticos, quando você olha o mapa deles, é totalmente voltado para aquilo. Então, você pega, por exemplo, mapa do Fernando Henrique Cardoso, do Lula. São pessoas que nasceram para viver a política. Ah, mas eles são péssimos políticos ou são ótimos políticos. Aí é uma outra discussão que a astrologia não está focada. Uhum. A astrologia está focada em falar de vocação e do que é o caminho de cada um. Então, eu acho bacana quando a gente olha para a astrologia também com essa Ferramenta. possibilidade. Eu acho legal as pessoas que buscam isso, né? E falando nisso, André, como as pessoas te buscam para entender mais isso? Redes sociais,
Não dá para falar o nome dos 50 livros que o André já escreveu. Aliás, não percam nessa quarta-feira o lançamento do novo livro. E eu falo para os meus amigos empresários, as empresas que nos assistem, enfim, um baita tema para você pensar nesse ano junto aos seus funcionários, convenção de vendas, enfim. Momento que a gente tem falado muito na indústria, muito sobre saúde mental, sobre as pessoas se conhecerem, sobre as pessoas pararem um pouco e olhar para si, né? E às vezes essa busca de um novo emprego, essa busca do cargo dos sonhos está atrelada à felicidade. E quem sabe através de um bate-papo com o André, isso não pode contribuir para que se aqueça melhor essas informações, ele entregue melhores resultados, entenda também onde está, onde quer ir, onde quer chegar. Então pode ser algo bem interessante aí. Então, dica para os meus amigos empresários. Obrigado, Edu. Inclusive, esse livro chega nesse momento em que agora, a partir do segundo semestre, a ideia é que eu viaje pelo Brasil, esteja nas empresas, nas organizações, falando sobre felicidade. Demais. Né? Então, obrigado mais uma vez por você lembrar isso aos seus amigos empresários. Mas vocês podem me seguir nas redes sociais, então tem meu Instagram, @AndréMantovani, tem meu canal no YouTube. Aliás, convido você e a toda a sua audiência, eu acabei de publicar um documentário falando sobre o meu processo criativo do livro, mas também falando sobre felicidade. Demais. Chama-se Felicidade é um Segredo do Coração, está disponível lá no meu canal do YouTube, André Mantovani TV. Perfeito. Sensacional. Gente, obrigado vocês que ficaram com a gente aqui nessa uma horinha que voou. Eu queria ter o André parte 2, parte 3, parte 4. Pode me chamar que eu volto, tá? Porque o papo fluiu, foi gostoso. Foi bom. Eu não quis ir do mais do mesmo, mas eu falei isso pra você antes da É. gente começar. Não tem edição, aqui não tem corte, não tem nada. E a gente tenta realmente fluir de uma maneira tão leve, tão gostosa e um baita aprendizado com você. Obrigado. Saio daqui com inquietações, com provocações, no sentido E eu de... quero que você leia o livro e me entender. conte depois o que você achou. Eu preciso ver o meu horário de nascimento. Isso. Viu, mãe? Eu não consigo fazer meu mapa astral. A senhora não sabe o horário que eu nasci, mãe. Vamos buscar descobrir com, Vamos buscar com a retificação horária. Retificação horária. É isso aí, gente. Se você curtiu, comenta, compartilha. Não deixe de nos seguir no Instagram, no TikTok, onde a gente está entregando aí resultados incríveis. Tem muita gente chegando, tem muitos convidados para vir. Completamos 3 anos agora. Esse é o episódio número 150 com o André Mantovani. Então é uma felicidade para a gente ter conseguido aí se sustentar, se permanecer no mercado tão difícil que é de podcast. 3 anos, muitas vezes sem patrocínio nenhum, 100% com vontade, com prazer, com dinheiro do bolso, mas com o propósito de entregar algo melhor para vocês. E obrigado por esses 3 anos. Acho que é o primeiro episódio agora após a nossa comemoração e eu não tenho como deixar de agradecer a todo mundo que faz parte disso, produção, a Lloyd, a Bidu, a Lu que fez parte, o pessoal lá do escritório que faz as artes, que conversa com os convidados, enfim, que fazem os cortes, porque é assim que funciona o podcast, né? E às vezes não é só chegar aqui e entrevistar, é logística, é agenda, é entender que é possível fazer e acreditar no sonho, né? Eu falei isso na sexta-feira num vídeo que eu publiquei, que às vezes chegar aos próximos 40 anos e ser julgado que ainda está brincando de podcast, porque é um geminiano que não amadurece nunca, assim continuarei brincando com o meu podcast, mas eu tenho certeza que por um bem comum. Obrigado e até o próximo episódio. Ó, não perca que tá sensacional. Valeu!